A época da academia foi recheada de goleadores, não à toa foi o melhor período da história do Palmeiras. Servilho atuou no Palmeiras entre 1963 e 1969, sagrando-se tricampeão brasileiro, bicampeão paulista e uma vez campeão da Rio-São Paulo. O meia era forte e fazia muitos gols de cabeça, mas também era inteligente para armar as jogadas da equipe, tendo sido bastante participativo na máquina de gols alviverde. Além de um dos maiores artilheiros, Lima também é um dos atletas com mais jogos pelo Verdão, tendo atuado em 427 partidas pelo clube. Assim como Marcos e Valdemar Filme, defendeu apenas o Palmeiras durante toda a sua carreira. Era conhecido como o garoto de ouro pelo ótimo comportamento, sem jamais ter sido expulso e jamais revidando agressões. Lima conquistou 5 títulos paulistas pelo Palmeiras: 1940, 1942, 1944, 1947 e 1950, além da Rio-São Paulo e Mundial de 51. Fez parte da arrancada heroica, quando o Palmeiras foi perseguido durante a Segunda Guerra pelas origens italianas, sendo inclusive um dos jogadores que entrou com a bandeira brasileira em campo para mostrar que o Palmeiras é de todos. Maior ídolo da história do Palmeiras, o Divino dispensa apresentações. É até hoje o jogador com mais partidas pelo clube, 902, o maestro do time que rivalizou com o Santos de Pelé e o sinônimo de elegância e classe em campo. Ademir conquistou 11 títulos pelo Palmeiras, 5 paulistas, 5 brasileiros e 1 Rio-SP. Ou seja, metade dos títulos brasileiros do maior campeão nacional tiveram a participação de Ademir da Guia. Ademir não era um jogador goleador, sendo o terceiro maior artilheiro com uma média de gols por jogo bastante inferior aos demais, mas a genialidade em campo não marcaram uma geração à toa. Ademir é unanimidade entre os grandes ícones da época como um jogador brilhante e diferenciado. Quem o viu jogar entre 1962 e 1977 jamais esqueceu, o Verdão da época das academias era uma máquina de gols. Metade dos 10 maiores artilheiros do clube nasceram nesta época gloriosa e o maior goleador entre eles foi justamente César Maluco. Pelo Verdão, foi pentacampeão brasileiro e bicampeão paulista entre 1967 e 1974, com comportamento provocativo e rebelde dentro e fora de campo e pelas comemorações de gols, que chamavam atenção à época. Ganhou a alcunha de maluco e fez admiradores e críticos na mesma proporção. Além disso, é o 27º jogador com mais partidas pelo clube, defendendo o Palmeiras em campo em 327 ocasiões. Maior artilheiro da história do Palmeiras, primeiro atleta do Verdão a fazer um gol pela seleção brasileira, quinto maior artilheiro da história do Campeonato Paulista e atleta multiesportista. Heitor se tornou um ícone do esporte enquanto atuou pelo Verdão entre 1916 e 1931, foi tricampeão paulista de futebol, ao mesmo tempo em que também conquistou um estadual de basquete pelo clube. Seu engajamento com o esporte era tanto que se tornou árbitro após a aposentadoria, ou seja, Heitor era tão talentoso, que conseguiu se destacar como profissional de esportes diferentes e foi campeão de futebol e de basquete. Venceu a Copa América de 1919, primeira da história da Canarinha, e o Paulista de 1920, primeiro da história do então Palestra Itália. Certamente é um dos grandes precursores do Brasil no futebol e um dos maiores ídolos da história palmeirense.